E o Vorcaro não aguenta a prisão. O Vorcaro é um playboy. O Vorcaro tava dando soco na parede, sangrando a própria mão, de ataque de histeria. O pai dele surtou também dentro hoje, da cadeia. O pai dele surtou. O pai dele também? Não tinha visto. O pai dele surtou hoje. Então assim, cara, não é um cara que, por exemplo, o Dirceu. Pô, o Dirceu tá envolvido no mensalão, foi condenado por roubo, é ladrão, roubou, mas ele é guerrilheiro. Ele é um cara que foi o seguinte, ficou quieto o tempo todo por lealdade ao seu projeto de poder. Não entregou o Lula, não entregou ninguém. Ele poderia não cumprir nenhum dia de cadeia se ele entregasse o Lula. Não entregou porque o cara é guerrilheiro, né? O Vorcaro não. O Vorcaro não é um bandido guerrilheiro. O Vorcaro é um bandido playboy, que não tem nenhuma fidelidade a uma pessoa ou a um projeto de poder ou ao idealismo ainda que distorcido e canalha. Não. O cara que só queria ganhar dinheiro e viver uma vida boa, né? Então, eu acho que isso está prestes a sair. Mas voltando, nós somos a única pré-candidatura, o único partido que tem independência para falar de Banco Master de tudo quanto é lado. E tem PT com o Lula chamando... Onde já se viu? O presidente da República chama um banqueiro notoriamente corrupto, porque o papinho de... conheci em 2024, quando era levado como uma coisa séria... Me desculpa, todo mundo em Brasília, no Congresso, no mercado financeiro, já não sabia que o Vorcaro era sério em 24. Podia não ter processo de liquidação no Banco Central, mas já tinha 30 avisos do Banco Central. Todo mundo... E todo o mercado, toda a Faria Lima, que também vendeu o CDB do Master, né? Também não dá pra se fazer de inocente agora. Sabia o que estava fazendo. Porque se desse para ter um CDB tão competitivo, eles estavam vendendo os próprios. Eles sabiam que não era e estavam vendendo o Master mesmo assim. Então, isso contribui porque nós temos independência para falar disso. E o Renan, no debate, vai destroçar tanto Flávio como Lula em relação ao escândalo de Banco Master. Falou, Lula, você chamou o Galípolo para servir cafezinho pro Daniel Vorcaro. Você chamou o ministro de Minas e Energia para tratar dos negócios de roubo do Vorcaro no setor de Minas e Energia. Lewandowski era consultor do Master. O Guido Mantega. Guido Mantega também. Foi o articulador disso, indicado pelo Jacques Wagner, que também tinha participação do Augusto Lima na Bahia, que era o amigo do Rui Costa, que só depois pegou o Banco Pleno, se tornou sócio do Vorcaro, porque foi beneficiado pelo Rui Costa com um decreto que ele deu exclusividade de crédito consignado para um cara que comprou um negócio, uma massa falida de um mercado, por 15 milhões de reais, que depois virou 20 bilhões, 30 bilhões de reais. Então, o PT está diretamente ligado com o escândalo do Master. Assim como o Dias Toffoli, assim como o Alexandre de Moraes, tem que estar todo mundo preso. Assim como o governo do estado do Rio de Janeiro também, viu, Fih? Ixi, tudo. Você pegar, acho que 25 estados depois implementaram o Crédito Sexta, que é o programa de consignado ali do Augusto Lima, ligado ao PT da Bahia. Isso se expandiu para 25 estados. Aqui no Rio foi dinheiro da Previdência dos aposentados do Estado no Banco Master, né, colocando dinheiro no banco. 1 bilhão aqui no Rio de Janeiro, né? Está acompanhando isso, Sim. né? Agora, um deputado federal, Otônio de Paula, ele está conectando esse aporte do dinheiro do governo do Estado do Rio de Janeiro, do governador Cláudio Castro, né? Não sei com que evidências para ele colocar isso, não sei se são ilações, mas ele está colocando isso, está linkando isso à doação para o filme, tá? Que é uma doação, assim, quem conhece um pouquinho de cinema, a gente fez Tropa de Elite 2 com 17 milhões, tá? E a gente percebe um filme caro ou barato em função do plano aberto ou plano fechado, né? Quando o plano é muito aberto, o filme vai encarecer, né? Quando o filme é de época, ele fica mais caro, carros, roupas e tal. Muita gente no setor de cinema não acredita num filme de 61 milhões de reais, tá? As pessoas olham, fazem uma cara feia, Não, né? calma, 61 é só o que ele pediu É o que via ele pediu. celular, o orçamento total é mais de 130. Isso aí é superprodução, Titanic, isso aí, né? Então, assim, muita coisa vai acontecer lá na frente. Muita coisa vai acontecer, mas isso é a oportunidade do Missão, ou o Missão já ia crescer independente disso, o Kim? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que a gente cresceria mais lentamente, mas cresceria inevitavelmente se esses escândalos não surgissem agora. Mas surgindo agora, as pessoas veem que tudo que a gente falava era verdade. Quem nos atacava, quem nos batia, falando que a gente só queria dividir a direita e enfraquecer o Flávio pra gente se fortalecer, agora tá vendo que ele tá envolvido sim. E que não tem defesa, assim, é patética a defesa do Flávio. Eu acho que é a pior gestão de crise da história. Né? Ele vai lá e fala, não, é dinheiro privado para um filme privado. Fala, pô, beleza, se o Marcelo Odebrecht der dinheiro pro Lula, o filho do Brasil, é dinheiro privado pro filme privado também, pô. Então, assim,
Não existiria, veja, quando algum bolsonarista vem utilizar esse argumento comigo, eu falo, gente, para imaginar um áudio do Lulinha pedindo dinheiro pra um filme, pro Léo Pinheiro, pro Marcelo Odebrecht, né, pro Nestor Cerveró. Vocês iam estar falando que cadê o crime? Vocês iam estar perguntando cadê o crime? Não, você já tá falando, é óbvio que uma empresa que só rouba dinheiro, com uma pessoa do governo, do parlamento, com poder, pedindo dinheiro pra essa pessoa, muito dinheiro pra essa pessoa, tá envolvido no esquema, pelo amor de Deus. É, assim, é uma coisa tão evidente, e é o que você falou também. O Parasita lá custou 1/3, ganhou Oscar, custou 1/3 do que o filme do... E aí eles falam, não, porque a gente contratou o Jim Caviezel. Gente, o Jim Caviezel, mesmo no auge, não era tudo isso também, não. Né? Porque hoje colocam, sei lá, o Pedro Pascal, tudo que é filme, estão colocando. Né? Não é, o Jim Caviezel nunca foi, não é. Sei lá, Sidney Sweeney também nunca... não existe esse cachê do Jim Caviezel. Então, eu acho que acelerou o nosso crescimento, mas ele era inevitável primeiro. Porque o Renan, ele é o único que tem proposta, mas não só proposta, mas a capacidade de verbalizar e de mostrar a grandiosidade dessa proposta. E o Renan, ele tem uma capacidade de imaginação, que eu falei pra você quando a gente tava conversando sobre o governo do estado, de enxergar e de falar pras pessoas e de inspirar as pessoas com essa visão do Brasil que a gente quer. Do Brasil como uma das 5 nações mais importantes, não uma dos 5 PIBs do mundo, mais importantes do mundo. Brasil em que o presidente senta com o Xi Jinping, com o Putin, com o Trump e decide se vai ter guerra ou se não vai ter guerra. Cuja decisão importa, cuja opinião importa. A opinião do Brasil hoje não importa. O Brasil não é nada para o mundo hoje. O Brasil não decide... A operação que teve na Venezuela é uma humilhação para o Brasil. Porque era para o Brasil ser a nação poderosa e a polícia da América do Sul. Não é para os Estados Unidos vir aqui fazer o que quisesse no nosso quintal. Era nosso papel de prender o Maduro. Era nosso papel de garantir lei e ordem na América do Sul. Nós somos o maior país, nós somos o país mais poderoso. Mas não, a gente está numa situação patética que não tem gasolina para avião da FAB. Que o cara se forma na Força Aérea para depois virar piloto da Latam, porque se ele permanece nas Forças Armadas, ele vai ganhar um décimo daquilo que ele ganha. E não vai voar, exato. Né? Então, em que tem um desespero, há quanto tempo sempre é submetido pra gente o livro branco, né, das Forças Armadas com um programa das nossas deficiências de defesa. Há quanto tempo o livro branco já não fala de uma ameaça de guerra por causa da floresta amazônica, por causa de terras raras, da necessidade que a gente tem de fragatas pro Pacífico Sul. Nós estamos numa posição absolutamente vulnerável num mundo que as tensões só aumentam e que entrará em guerra. E que, se a gente permanecer na situação patética que a gente está hoje, nós seremos obrigados a ser vassalo de algum dos lados da guerra. Ou a gente vai ser vassalo de China, Rússia e Irã, ou a gente vai ser vassalo dos Estados Unidos e Europa. Né? E nós não devemos ter esse papel de vassalo. O que, aliado a tudo que você falou aí, tem um fenômeno mais recente, talvez de uns 15 anos para cá, que não é do governo Lula, já é anterior, deixar isso muito claro, que é o Brasil se tornar o maior hub de cocaína do mundo. Né? O Alto Solimões hoje, o caminho que vai de Tabatinga a Belém, é a cocaína que vai para o Japão, que vai para a Austrália, que vai para a Alemanha, que vai para a França, Portugal, Espanha, né? E isso vai nos colocar numa situação bem embaraçosa no mundo. O Brasil vai ser enxergado nos próximos anos como um narco-estado, em função do descaso nosso com a Amazônia. Está acompanhando isso? Você conhece essa rota do Alto Solimões, cara? Conheço pouco. E o Renan está mais inteirado. O Renan está olhando isso, está mais inteirado. O controle de fronteira é um dos principais temas que ele tem tratado, até porque essa questão da soberania, e soberania de verdade, tá? Porque a soberania parece que é uma palavra tão repetida hoje pelo governo e pelo PT, que quase que perdeu o significado. Porque, sei lá, ele vai falar de Vale Gás, ele fala de soberania. Eu falo, meu, vocês nem sabem o que é soberania. Hoje o Brasil não tem soberania nenhuma. Hoje, eu estava falando agora, se qualquer dos eixos do mundo decidir invadir o Brasil, entra no Brasil, faz o que bem entender. Não temos soberania nenhuma, a gente tem soberania econômica, tem crise de petróleo, e tem alta aqui quando a gente é autossuficiente em petróleo. Por quê? A gente não tem capacidade de refino, a gente tem capacidade a gente precisa importar os derivados de petróleo. Né? Então, o Brasil pode ficar sem diesel por causa da decisão do governo de... Olha, o preço está muito alto, a gente não tem capacidade de refino, o que a gente vai fazer? Provou medida provisória agora
o projeto de lei agora, nessa semana. Vamos criminalizar o aumento de preço. Falou, porra, gente, vocês não aprenderam nada com o Sarney. Isso só vai gerar desabastecimento e contrabando. Não vai adiantar absolutamente nada. Né? Então, não existe soberania e da fronteira, basta ver a crise, né? Ainda não precisa nem entrar no tráfico. Você vê a crise em Roraima, né? Dos venezuelanos. Sim. Quantidade de pessoas que entram no Brasil, que acessam o benefício social do Brasil. E olha que o Brasil ele tem critérios muito frouxos para você estabelecer residência aqui. Mas mesmo assim, a gente recebe uma massa de ilegais que não tem nenhum... os ilegais não são expulsos, os ilegais eles não recebem um tratamento legal que deveriam receber, né? Então a gente não tem absolutamente controle nenhum sobre nossas fronteiras. E que precisaria de tecnologia. Porque na fronteira do tamanho que a gente tem, não dá para colocar... não dá para colocar uma pessoa a cada 100 quilômetros. Né? É muito maior do que isso e a gente não tem o mínimo de tecnologia para fazer esse mapeamento. A gente tem tecnologia hoje nem para mapear incêndio, queimada e desmatamento, quanto mais tráfico de drogas. Perfeito.